impressão que eu tenho é essa. Ih, a Maria caiu. Deixa eu falar com ele. Bom, então, olha só, eu vou fazer o seguinte. O que a gente está vendo agora é uma coisa assim, eu acho que a gente tem que ver com muito cuidado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou recapitular a aula passada para a gente poder avançar um pouquinho mais, tá bom? Ah, mas eu entendi a aula passada. Beleza, então vai entender de novo, tá? Até porque eu vou confessar uma coisa, eu não costumo usar essa anotação, exatamente a anotação do livro. Eu uso a anotação que eu usei, né, que é aquela que fica na nossa cabeça. Então, a gente recapitular a aula passada vai ser bom para mim também, para eu ver se eu fixo melhor essa anotação que o Mauro e o Liu usam no livro para eu poder me sentir mais confortável com ela, tá? Então, vamos lá. Na terça-feira a gente viu várias coisas, né? A gente começou daqui de cima, começou a fazer o cálculo da matriz local, a gente abordou essa transformação, a gente falou das funções de interpolação, mostrei até como é que a gente deduz, né? A gente deduziu essa Φ1, e aí fica aí um convite para vocês. O Amaury fez um comentário aqui. A estrutura LG aqui, né, Amaury? Fala, Loise, você levantou a mão. Eu levantei a mão justamente para fazer um comentário sobre essas FIIs. Eu fui fazer... Eu acho que isso até respondeu, mas eu ainda fiquei assim, só quero ter certeza. Eu fiz pelo polinômio de Lagrange. E aí bateu certinho. Então, se eu quiser, vamos supor, se tiver um outro tipo de problema, estiver trabalhando com base quadrática, utilizar o mesmo raciocínio, mas é claro, trabalhando com polinômio de grau 2 num pedaço, 2 no outro pedacinho, eu vou chegar no mesmo lugar. Vai, você pode abordar pelo polinômio de Lagrange. Mas qual é a vantagem de fazer a abordagem que o senhor fez? Aliás, existe alguma vantagem de fazer dessa maneira? Não, que vantagem que eu vejo é o seguinte, o polinômio de Lagrange, ele se encaixa bem a alguns elementos finitos, mas não a todos. Vou dar um exemplo radical, vamos dizer assim. Imagina que a gente queira fazer eu acho que eu fiz o desenho dele, não fiz, não está aqui nesse material. Um elemento de transição, por exemplo, que é o Q5, né? São os 4 vértices, os nós são os 4 vértices, mais um nó intermediário numa aresta qualquer. Então, aí a abordagem por Lagrange é bem fazer isso de forma trivial, não. Tá? Aí, esse caso geral, essa dedução geral, eu acho que ela é mais conveniente. Tá? Ela é mais, uma palavra que eu vou usar, mais adaptável a todas as situações, tá? No final, assim, a gente tem vários outros assuntos, né, para falar depois que a gente terminar essa equação do calor. Uma das coisas que eu posso, se vocês quiserem, falar um pouquinho mais é justamente sobre isso. Você tem a abordagem por Lagrange, mas ela não resolve todos os casos, tá? Então, não se trata nem de vantagem ou desvantagem. Ela não é utilizável em todos os casos. Tá? Por enquanto, a gente fica nisso. Aí, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Tá? Eu quero sim, porque eu provavelmente vou ter que trabalhar com spline cúbica. Então... Tá bom. A gente pode tentar... Então, tem várias coisas. Tem o problema transiente... Tem um problema de mais de um grau de liberdade por nó, né? Por exemplo, no caso do problema que você quer calcular a deformação de uma peça, então você tem um deslocamento na direção X e deslocamento na direção Y em cada nó, então são 2 parâmetros que a gente calcula em cada nó. Isso a gente pode abordar. Vamos ver o que vai sobrar de tempo, né, lá no final e qual é o interesse de vocês, tá? Ou necessidade de vocês. Tá bom? Bom, então a gente
Onde eu estava aqui. E aí a gente viu, né, essa mudança, a gente viu as funções de interpolação. Cadê? Aqui as funções de interpolação a gente viu. E aí a gente em algum ponto aqui. Tá. E como a gente falou numa transformação, né, numa mudança de variáveis, a gente falou que tem que falar também determinante jacobiano, tá? Que justamente mede a distorção, né, de um elemento de área no domínio original XY em relação ao elemento de área no domínio que se é. Tá certo? Quem diz isso para a gente é o determinante jacobiano. Isso vocês se lembram lá, deve ser cálculo 2, alguma coisa assim. Né? Bom, então aí a gente pode... Aqui isso é importante, logo acho que podemos fazer mudanças de variável do ômega E para o ômega B e vice-versa, tá? Então, a gente pode fazer essa mudança. Então, aí, o que a gente está focando agora é no cálculo, né, efetivo da matriz local. Por definição, a matriz local é essa aqui, tá? Então, repara que nós estamos aqui no domínio original do elemento finito, mas não é isso que a gente quer, isso não nos interessa, porque é complicado integrar aqui, num domínio qualquer, né, de um quadrilátero qualquer. Então, qual foi a primeira coisa que a gente fez? Foi reescrever o gradiente, ou seja, as derivadas das funções de interpolação em relação às variáveis espaciais. Né? Então, a gente reescreveu usando a regra da cadeia. Está aqui a relação, aqui embaixo. Tá? E aí, na forma matricial, a gente vê, do lado esquerdo, a gente tem o gradiente em relação a xy, né? Dado por essa matriz aqui, tá? Vezes o gradiente das funções de interpolação em relação a xeta. Né? Então, qual é o problema aqui? O problema é essa notação em vermelho aqui, ó. Nós não consigo... rapaz, o que está escrito aqui? Não consigo calcular. Não consigo calcular. Por quê? Porque a gente não tem explicitamente a expressão de que se é em função de x e y. A gente não tem. Não tem porquê. Vamos voltar aqui em cima. Relembrando, a gente escreveu x e y em relação a xieta. Por quê? Porque a gente assumiu que a abscissa e a ordenada vão ser escritas utilizando as mesmas funções de interpolação, que a gente chama de formulação isoparamétrica. Então, as mesmas funções que interpolam o campo que a gente está calculando, no caso, a temperatura, são as mesmas funções que a gente vai usar para interpolar as variáveis espaciais. Então, a gente tem, sim, uma expressão para x e y em função de que si e eta. Isso a gente tem. Mas não é isso que a gente precisa. A gente precisa dessa matriz aqui que relaciona os gradientes. Tá? Bom, então vejam, essa aqui cuja seta vermelha está apontando, essa matriz aqui, é ela que eu preciso. Eu não sei calcular essas derivadas, porque eu não tenho expressões para xieta. Mas eu tenho expressões para x e y em função de xieta. Ou seja, eu sou capaz de calcular essa matriz aqui, cuja seta está em azul. Tá? Aqui, ó, mas sei calcular essa. Né? Bom, então o que acontece? O que a gente fez a partir daqui? Essa notação que eu preciso me acostumar. Esse de x que si, essas coisas. Que eu normalmente dou outros nomes para essas matrizes. Então tá. Então a gente sabe que existe as derivadas parciais, né? Existe a função inversa, e são funções diferenciáveis, né? Isso vem pelo teorema da função inversa. Então qual seria a inversa? Inversa dessa matriz aqui, x que si, ou seja, inversa dessa matriz aqui, é justamente essa aqui, que si em relação a x, né? É a representação dessa matriz, é esse símbolo aqui. Que matriz é essa? São as derivadas de que si e eta em relação a x e y. Tá? Essa matriz aqui, essa matriz aqui é quase a que eu quero, tá vendo? A que eu quero, a primeira linha derivada, são as derivadas de que si eta em relação a x. O que eu
tenho como sendo a inversa dessa matriz que eu sei calcular, na primeira linha, são as derivadas de que em relação a x e y. Ou seja, uma é transposta da outra. Tá? Então, essa matriz aqui, essa matriz que eu sei calcular, eu posso calcular ela e posso calcular a inversa dela, que é uma matriz de 2 por 2, isso é fácil da gente calcular. Tá? Então, tá aqui, a inversa dessa matriz aqui de cima é essa aqui. É essa aqui, ó. Essa matriz aqui eu sei calcular. Por quê? Porque eu tenho x e y em função de x e eta. Então, eu sei calcular isso aqui. Tá? Bom, qual a relação, então, dessa matriz que eu sei calcular, que é a inversa de x, mas qual a relação dela com essa matriz aqui, que é essa que eu preciso, essa que eu estou circulando. Vocês conseguem ver o meu cursor, né? Eu imagino. Sim. Essa aqui que eu preciso. Tá? Bom, essa eu sei calcular. E essa que eu sei calcular é essa aqui, ó. Que é a transposta daquela que eu preciso. Tá? Então, aqui, ó. Aí por isso que eu coloquei, ó. Aqui é 1 sobre J, matriz adjunta, papapá. Logo, quem vai ser o gradiente de φ em relação a xy? Vai ser... Espera aí, acho que tem um probleminha aqui. Espera aí. Ó, vamos lá. Me ajudem aqui, ó. Me ajudem aqui. Essa que eu sei calcular é igual a essa. Tá? Que eu estou circulando aqui. Mas essa não é igual a essa aqui de cima, tá vendo? Ela é a transposta, ó. Então, essa que eu sei calcular é a transposta da que eu preciso. Então, essa matriz aqui é a transposta dessa aqui, que tem que ser a transposta dessa. Então, aqui eu acho que está faltando uma matriz transposta aqui, ó. Eu tenho que colocar, ver o que vocês acham disso. Eu tenho que colocar aqui, ó. Uma matriz transposta. Vocês concordam comigo? O que vocês acham? Volta um pouquinho mais para cima, professor. A folha. Peraí que Tá, eu diminui um pouco aqui para ajudar. Diminuiu aí para vocês também? Estão vendo mais papel, né? Olha, essa matriz aqui que eu preciso, pessoal. Estão vendo essa matriz? Olhem bem como é a forma dela. Ó, derivada de xi em relação a x, derivada de eta em relação a x. Essa é a primeira linha. Depois a gente tem a derivada de xi eta em relação a y. Como na segunda linha. Essa é a matriz que eu preciso. O que a gente faz? Concorda, né? Então, o que a gente faz? A gente monta essa aqui. Essa aqui eu sei calcular. Essa eu sei. Tá? E mais embaixo eu vou mostrar como é que a gente calcula essa. Mas qual a relação dessa com a que eu preciso? Bom, a inversa dessa matriz aqui, que eu estou circulando, aqui, ó. A inversa dela é essa matriz aqui, ó. Tá? Mas quem é a inversa dessa x que si? A inversa dessa x que si, inverter uma matriz 2 por 2, ó, a inversa está aqui, ó. A inversa dessa é essa aqui. Tá? Muito bem. Então, eu sei calcular. Eu sei calcular essa x, essa matriz x, e sei inverter ela. Quando eu inverto ela, eu acho essa aqui, ó. Mas não é essa que está sendo apontada em vermelho. Essa aqui é a transposta do que está apontado em vermelho. Tá? Então, de fato, olha, na nota de aula está faltando uma transposta aqui. Tá? Bom, aí vem a pergunta, mas eu consigo de fato calcular, porque aqui eu estou assumindo, eu apenas afirmei para vocês, que eu sei calcular essa matriz X, mas eu de fato sei calcular essa matriz? Essa é a questão. Sabemos sim, nós sabemos calcular. Tá? Tá aqui, ó. Sim, por que nós sabemos calcular? E veja só, como é a expressão, né, da variável espacial x em função das funções de interpolação. Essa é a expressão. Então, o que a gente fez? A gente fez a derivada de x em relação a xi e x em relação a eta. E também fizemos de y em relação a xi e em relação a eta. Certo?
E aí a gente escreveu na forma matricial cada uma dessas derivadas. Tá? Então, como é que ficaria essa matriz X aqui, ó? Eu tenho derivada de X em relação a Xi, derivada de X em relação a eta. Ó, derivada de X em relação a Xi é esse produto aqui. X em relação a eta é esse produto. Repara que nesses produtos, do lado esquerdo, é sempre a mesma matriz, que são as derivadas das funções, né? De interpolação em relação a Xi em relação a eta. Então, a gente escreve aquela matrizinha X, vou colocar aqui o nome dela. Peraí. Não, ela não é bem a X. Essa aqui é a X transposta. Ó, essa aqui é a X transposta. Deixa eu usar a caneta que fica melhor. Aqui, ó. Essa é a X transposta. Aqui, ó, derivada de X, derivada de Y. Olha lá em cima, vamos comparar com a X. Ó. Tá vendo como é que é a transposta? Então, quando eu faço o produto das funções de das funções de interpolação vezes essa matriz aqui, que são as matrizes, que é a matriz que guarda as coordenadas dos nós, quando eu faço esse produto, eu tenho justamente, já tinha anotado aqui, ó, X transposta. Tá? Bom, a inversa de X é essa matriz aqui, que é quem eu preciso, né? Vamos olhar lá para cima. Eu preciso dessa matriz aqui, né? Então, por que eu coloquei esse logo aqui? Não tenho a menor ideia. Por que eu coloquei esse logo? Vou apagar. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos prestar atenção nisso. A gente pega as funções de interpolação, derivadas dela, multiplica pela matriz que armazena as coordenadas dos nós, isso a gente tem. Quando eu faço esse produto, eu calculei a X transposta. É ela que eu preciso? Vamos olhar. Eu preciso... Cadê? Eu preciso dessa que está apontada em vermelho, que é a transposta da inversa. Então, basta eu fazer o quê? Agora, basta eu calcular a inversa dessa matriz aqui, ó. Tá? Se eu calcular a inversa dessa matriz XT, eu acho que eu quero. Tá? Então, vou escrever aqui. Agora eu vou escrever logo, calculando a inversa de X que se T, quando eu calcular essa inversa, o que nós vamos obter? Vamos olhar aqui o que nós vamos obter. Quando eu calcular a inversa dela, ó, a inversa dela, dessa matrizinha aqui, eu vou estar calculando a matriz que eu preciso. Sim ou não? Sim. Sim. Certo? Então, vai ser a derivada de Xi em relação a X, derivada de eta em relação a X, Xi em relação a Y, eta em relação a Y. Que é quem nós queremos. Tá? Vamos colocar aqui, ó, ver. Vamos colocar um asterisco aqui, para ficar fácil aqui de vocês voltarem aqui no material e verem que é isso aqui que a gente precisa. Tá? Então, como é que se dá isso lá no programa, né? Vamos fazer um rascunho aqui, para a gente entender agora, visualizar. Bom, isso é a parte matemática, né? Agora vamos pensar um pouco na programação, como é que a gente faz isso. Uma forma que a gente... Não vou nem chamar de rascunho, não. Continua sendo material normal.
Vamos escrever essas coisas de uma forma matricial. Vou copiar aqui em cima. Onde é que está? Aqui. Aqui. Vou copiar essa parte aqui. Peraí. Copiar de novo. Aqui, aqui. Essa parte aqui. Vamos lá. Isso aqui é o que a gente tem, certo? Isso aqui que a gente tem. A gente quer reescrever essa integral não no domínio ômega E. A gente quer escrever no domínio ômega B. Tá? Então, aqui no final, eu vou colocar dxi beta. Bom, meninas, se a gente fez uma mudança de variáveis, tem que aparecer aqui, vocês sabem disso lá, desde cálculo, sei lá, 1 ou 2, tem que aparecer o jacobiano. Tá? Vamos olhar quem é o jacobiano. Vamos lá para cima, a gente já viu ele. O jacobiano está... Onde está o jacobiano? Aqui. Aqui, sabemos calcular ele? Sabemos, porque nós conseguimos calcular as derivadas de x e y em relação a xi. Então, nós sabemos, tá? Como calcular. Então, para ficar uma coisa bem didática, nós vamos fazer o seguinte, conforme a gente vai escrevendo a expressão, eu vou colocando, como calcular aqui, tá? Então, esse cara, relembrando, ele vai ser derivada de x em relação a xi, aí depois cadê? X em relação a eta, y em relação a xi, y em relação a eta, tá? Como é que a gente calcula essa matriz? Vocês se lembram como é que calcula? Vou pegar ela aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha, não, cadê a x? Espera aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Ela vai ser o determinante dessa matriz aqui. Tá, ó, x e y. Tá vendo aqui como é a mesma matriz? Então, essa aqui, na verdade, é o determinante dessa matriz, tá? Como é que a gente calcula essa matriz? Vocês se lembram como é que calcula essa matriz? Essa x aqui, ó, eu sei calcular o quê? Eu sei fazer essa conta aqui, ó. Essa conta aqui eu sei fazer. E eu sei calcular xt. Então, a gente tem que fazer esse produto aqui e depois fazer a transposta, tá? Então, eu vou copiar aqui para não ter que digitar tudo de novo. Isso aqui, então. Vamos colocar aqui um transposto. De novo aqui. Aqui. É o transposto disso, tá? Então, essa matriz aqui... Concordam comigo? Então, a gente pode até fazer o seguinte, ó. A gente pode colocar, então, essa matriz aqui, ó. X é 1, Y é 1, X é 2, Y é 2, X é 3,
y é 3, x é 4, y é 4. Vezes, né? Então, eu estou aplicando o operador transposto, tá? Então, essa matriz está deitada, ela passa a ficar, então, em pé. Então, aqui é derivada de φ1 em relação a xi, derivada de φ2 em relação a xi, derivada de φ3 em relação a xi, derivada de φ4 em relação a xi. Aqui, derivada de φ1 em relação a eta, φ2 em relação a eta, φ3 em relação a eta, φ4 em relação a eta. Tá? Vamos dar nome a esses carinhas aqui. Vou chamar essa aqui de coord, tá? E essa aqui eu vou chamar de D. Tá bom? Tá? Só para dar um nomezinho aqui aos bois. Bom, então, vejam, a gente sabe calcular o jacobiano. Como? Vamos lá, no programa. Você está dentro do elemento finito, então você consegue essas coordenadas aqui, consegue montar essa matriz. Certo? As funções de interpolação já vão estar implementadas, e suas derivadas também. É claro que todas as contas que a gente vai fazer são em que pontos? Nos pontos de Gauss. Depois a gente vai discutir isso. Mas vamos supor que você tem essas derivadas aqui, você tem as derivadas da função num determinado ponto, multiplica, faz esse produto, a gente acha, então, a x xi, tá? Aí você calcula o determinante dessa x xi que dá o j. Então, somos plenamente capazes de calcular j. Ok? Muito bem. Aqui só tem uma coisinha aqui. Porque aqui está inicial. Tá bom. Então, vamos lá. Quem é a derivada de φ em relação a xi? Nós vimos isso lá em cima. Ó. Vamos olhar aqui em cima, para a gente recapitular. Opa. Peraí. Aqui. Quem vai ser? Quem vai ser, então, esse gradiente? Né? Vai ser essa matriz aqui, vezes o gradiente em relação a φ, tá? Em relação a xieta, desculpe. Então, o que a gente tem que fazer é reescrever esse carinha aqui. Eu vou escrever aqui em outra notação para ficar mais clara. Vou escrever na notação de gradiente. Gradiente. Aqui, então, a gente apaga esse índice. E aqui a gente apaga isso aqui e põe aqui um gradiente. Tá? Bom, então quem é o gradiente de φ? Né? Aí aqui a gente, como está matricial, tem que colocar um transposto, né? Para fazer sentido. Então, esse gradiente aqui, transposto, olha, está aqui em cima. Está aqui. Então, vai ser o transposto desse produto aqui, tá? Então, vai ser o transposto do gradiente em relação a xieta, gradiente de φ, transposto, vezes o transposto dessa matriz aqui. Tá? Essa matriz aqui, a gente pode dar um nome para ela, que seria, vamos ver aqui onde a gente calculou ela, a gente colocou ela aqui. Cadê ela? Me ajuda aí, pessoal. Cadê? Onde que a gente colocou a expressão dela? Ali, professor. Aonde? Tá aqui. Logo calculamos a inversa dela. Então, é a inversa dessa x transposta, tá? Então, ó,
Logo calculamos a inversa de x transposta para obter ela. Então, ela tem que entrar aqui, ó. A inversa da transposta. Só que transposta também. Tá? Porque eu estou aplicando esse transposto aqui. Aqui continua Q. E aqui é o normal. Então, é x inversa transposta gradiente de φA. Ou de φB, desculpa. φB. Tá certo? Então, isso aqui vai ser a integral no elemento biunitário do gradiente da função φA transposto. Ok? Transposto com transposto dá aqui x menos 1 si. Que x menos t que se gradiente de φB determinante do jacobiano de que se deta. Essa, então, é a expressão que, na verdade, a gente vai aplicar no programa. Ah, mas eu não estou vendo ainda como vai calcular isso. Ok, claro que não está vendo. Não tem problema nenhum. Tá? Matematicamente. Ali no J é determinante de J? O J já, pelo símbolo, eu estou seguindo dessa vez a notação do livro. J já é o determinante. Tá? Se você olhar aqui em cima, ó, J já é o determinante. Tá bom, Maurício? Então, voltando aqui, onde é que a gente está? Bom, aqui, ó, tá aqui embaixo. J já é o determinante, tá? Então, olha, o J, que é o determinante, a gente já sabe calcular. Tá? O J, a gente faz o quê? A gente calcula, relembrando, a gente calcula essa matriz, x barra, que é o produto da matriz coorde, matriz das coordenadas do elemento, vezes essa matriz aqui das derivadas da função de interpolação. Tá? Então, sem montar essas duas matrizes, faço o produto e calculo o determinante de uma matriz 2×2, que é super fácil calcular. Então, o determinante tá ok. Vamos olhar os outros elementos que aparecem aqui. Essas derivadas da função, eu também sei. Eu sei. Isso já vai estar definido no nosso programa. Tá? Então, esse gradiente e esse gradiente, a gente sabe. Nós temos que olhar para essa x barra. Para esse x. Mas ela já está aqui, ó. Ela já está aqui. Ela já foi calculada aqui. Aqui, ó. X que se. Esse x que se a gente já conhece. Então, inverter o x que se e inverter e depois transpor, isso tudo a gente sabe fazer, pessoal. Vocês concordam comigo? Então, o cerne da questão aqui é calcular essa matriz X. Uma vez que a gente calcula essa matriz X, ela serve para calcular, né, o determinante dela vai dar o J. Com essa matriz X aqui, a inversa dela entra aqui, a transposta da inversa entra aqui. Então, a gente tem tudo. Tá? Outra coisa que é importante a gente observar, eu vou colocar aqui em vermelho, tá? Vamos colocar a dimensão das coisas aqui. O gradiente é um vetor em pé, um vetor vertical, né? De duas posições. O transposto, então, ele é 1/2. Essa inversa aqui é 2/2. A matriz Q, logicamente, ela é também 2/2. Essa aqui é 2/2. Esse aqui é um vetor 2/1. E isso aqui é um número real. Então, a gente nota... Nesse J aí, é determinante da jacobiana?
É determinante. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Estou circulando aqui, ó. Ah, sim, sim. Beleza. Já é o determinante, tá? Normalmente, nas outras cursos que eu dei, eu uso aqui det do J. Isso. Determinante do J. Eu chamo a matriz de J e ponho det do J. Aqui eu tô, dessa vez eu estou mudando a notação e adequando ao livro, tá? Ok, Por isso ok. que você está achando diferente. Tá? Isso já é o determinante. Isso é um número real. Isso aqui pertence aos reais. Então, quando a gente faz o produto, o que sobra é um número real. Certo? Ó, 1 por 2, vezes 2 por 2, vezes 2 por 2, vezes 2 por 2, vezes 2 por 1. Então, o que sobra é um número real. E que é o que tem que sobrar também, já que o que estamos determinando é um elemento da matriz. Isso mostra, então, pelo menos em termos de dimensão, nós estamos coerentes, né? Esses transpostos aqui, essas transpostas são todas coerentes, tá? Bom, que mais? Como é que a gente pode alterar? A gente pode escrever até reescrever essa expressão usando essas duas matrizes aqui, ó, CORD e D, tá? Então, nós vamos reescrever a expressão do elemento KAB da matriz local. Então, vai ser a integral em ômega B. Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar juntos. A gente tem aqui esse gradiente. Vou manter, então, o gradiente transposto, tá? O gradiente transposto. Aí vem, pessoal, repara que vem a inversa de x. Então, x está aqui, ó. X está aqui. X é coord vezes D. Então, se eu aplicar a inversa, fica... vamos colocar aqui, depois a gente... coord vezes D. Inversa. Vezes a matriz Q, vezes agora a transposta inversa. Então, vai ser coord vezes D transposta inversa, vezes o jacobiano dxi deta. Tá? Bom, então... Que letra é essa no... Ficou Antes, feio aqui, ficou... é menos T, né? Menos T, pronto. Isso. Tá? Então, a alma do negócio, ó, que eu tô falando com vocês, é isso aqui, ó. Isso aqui. Repara como a gente tem que calcular isso. O que é dado do problema, o gradiente, como eu falei, são as funções a gente define, a gente já tem definido isso, tá? Esse coord vezes D também aparece aqui no cálculo determinando jacobiano. Então, esse aqui é o que a gente tem que fazer dentro de cada elemento finito. Então, vamos fazer agora o que eu tinha proposto fazer antes, que é um rascunho. E vamos pensar o seguinte, repara que para cada elemento finito, como é que a gente vai calcular a matriz local, né? O que a gente precisa fazer para calcular a matriz local? Bom, então para cada elemento finito a gente tem que montar, então, montar coord. Tá? Por definição, a gente definiu esse coord como sendo aquela matrizinha deitada ali, x1 e a y, até x4 Você molha, você monta mesmo. Você diz, olha, cria aí uma matriz 2×4 e vai dando os valores aqui que a gente vai pegar do nosso próprio programa, porque a gente tem as coordenadas dos nós. Tá? Aí o que a gente vai precisar também é montar a matriz D. Tá?
Então, monta matriz B. Como é que a gente monta essa matriz? As derivadas das funções de interpolação a gente tem, que são funções definidas. E elas vão ser calculadas em que ponto? Vocês sabem que nós vamos fazer o cálculo usando quadratura gaussiana. Então, vai ser nos pontos de Gauss. Eu vou discutir isso ainda, mas vai ser nos pontos de Gauss. Tá? Bom, uma vez a gente tendo isso, a gente já tem toda a expressão aqui possível de ser calculada. Tá? Bom, como é que a gente pode fazer isso? Vocês podem fazer o produto de coord vezes D, certo? Para achar a matriz X. E podem inverter a matriz X, né? Com a X, vocês vão calcular o jacobiano, e depois vocês invertem a X, acham a transposta dela e vão fazendo o produto de vetor por matriz, por matriz, por matriz. Epa, tá faltando aqui uma coisa. Vocês não viram isso. Tá faltando aqui o gradiente de φB. Tá? Então, a gente pode ir fazendo produto a produto. Ou a gente pode usar um recurso que é aquela notação indicial. Como é que a gente escreve esse KAE na notação indicial? Ó, vamos ver isso. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a derivada de φA. Eu não sei se eu vou falar isso, gente. Eu acho que eu vou confundir a cabeça de vocês. Eu ia perguntar o que significa notação indicial. Aquela notação de Einstein que eu mostrei para vocês. Eu falei lá no início, na primeira aula do problema bidimensional. Nossa, não. Eu acho que eu não vou. Eu acho que eu vou. Não, eu mudei de ideia. Eu não vou falar isso agora, não. Se repetido representa um somatório, né? Exatamente. Vamos falar sobre isso mais à frente? Eu acho melhor. Eu acho que é muita informação, tá? A informação que eu quero que vocês armazenem hoje, não adianta dar muita informação e alguma coisa escapulir. Eu prefiro ir devagarinho. Então, a informação que eu quero passar para vocês hoje, que é a coisa que a gente tem que fazer de fato, é fazer coord vezes D. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vou chamar aqui, gama já é fronteira, né? Vamos pegar um nome de matriz, vou pegar M mesmo. Peraí. Vamos escrever assim, ó. Fazer M igual a coord. Não, M não, vamos chamar de X mesmo, né? Já que é X, vamos chamar de X maiúsculo, tá? A nossa matriz aqui vai ser X. Pronto, não invento notação. X vai ser coord vezes D. Então, já montei as duas matrizes, fiz o produto, tá? E aí, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer esse produto todo, tá? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver o nome aqui, peraí. Deixa eu ver se faz sentido. Tá, não, depois eu falo isso também. Vamos devagar, passo a passo. Fiz isso aqui, bom, aí uma vez que eu tenho X, o
quem que a gente precisa? A gente precisa agora da inversa dela, né? Repara que esse x é calculado aqui. Então, aí a gente primeiro calculamos com esse x, j como sendo determinante de x, tá? Vou chamar de inv x como sendo a inversa de x. Se quiser, pode fazer inv x transposto como sendo a inversa da transposta. Pronto, aí agora a gente tem todo mundo. A gente tem todo mundo que a gente precisa para fazer a conta. Ok? Bom, vocês estão entendendo? Vocês estão muito, muito em silêncio. Eu acho que entender sim, mas acho que precisa assimilar melhor as coisas. E isso é só depois, quando se senta para pôr exatamente, no papel mesmo. É o processo ensino-aprendizado. O ensino sim. Agora, o aprendizado depois. Porque assim, não dá para assimilar tudo, né? Acho que é isso que a gente fica meio quieto. Não dá. Não, mas tudo bem. Mas é importante, assim, não ter dúvida. Compreenderam? Sim, isso sim. Ótimo, tá, beleza. Então, agora... Programação, professor. Disso. Não, eu só fico pensando na programação disso. Não pense na programação agora. Isso eu vou ajudar vocês. Calma, não pense na programação. Pense só no entendimento. Vamos fazer o seguinte, repara que eu estou escrevendo cada elemento da matriz local. Vamos escrever a matriz local agora na forma matricial, tá? Então, vamos colocar aqui. Escrevendo a matriz local KE na forma matricial. Então, aqui, o que eu tinha escrito antes foi cada elemento, tá? Foi cada elemento da matriz local, que eu escrevi na forma matricial. Agora eu quero escrever a matriz como um todo. Repara que a nossa matriz local é uma matriz 4 por 4. Ok? Então, como é que a gente escreve essa matriz local? Bom, a gente aqui no final tem um dxi deta, entendendo que, logicamente, né, aqui dentro vai ter uma matriz, né? E a integral de uma matriz é integrar elemento por elemento da matriz, tá? Bom, o determinante do jacobiano, o número real, ele está aqui, tá? A gente já viu que tem aqui no meio essa matriz Q, que é uma matriz 2 por 2, ó, vamos aqui, ó. Essa matriz é uma matriz 2 por 2. Tem aqui à direita, né, coord vezes D. Então, vamos colocar aqui. Coord vezes D. À esquerda, tem também coord vezes D, mas aqui só inversa. Não é isso? Só inversa. Bom, repara que todo mundo aqui, essa meiuca aqui, todo mundo aqui é 2 por 2. Mas a minha matriz é 4 por 4. Então, eu vou colocar uma matriz aqui, né? Que matriz que entra aqui? Se a gente olhar na expressão, eu tenho aqui o gradiente de uma das funções, né? Aqui eu tenho o gradiente da função φA e aqui à esquerda da função φB. Por isso que eu obtive, então, o elemento da matriz local na posição AB. Como eu quero escrever agora minha matriz na forma matricial, eu vou escrever tanto esse cara quanto esse cara também na forma matricial. Tá? Sabendo que, então vai ser uma matriz que armazena as derivadas da função de interpolação. Certo? E essa matriz que entra aqui, ela tem que ter 4 linhas. E essa aqui tem que ter 4 colunas, lógico, uma é transposta da outra, né? Quando a gente olha aqui para cima, olha, justamente quem eu quero aqui, ó, as derivadas da função de interpolação
Tá vendo aqui, ó? Derivadas da função de interpolação. Certo? Então, eu vou colocar aqui, eu vou colocar a matriz D, e aqui eu vou colocar D transposto. Então, olha só, vai ficar aqui, ó, D, e aqui vai ficar D transposto. Vamos lá, quem é essa D? Essa D é uma matriz 4 por 2, que armazena justamente as derivadas das funções de interpolação em relação a psieta, ou seja, os gradientes. Aqui, ó, a primeira linha dessa matriz é o gradiente da função φ1 transposto. A segunda linha é o gradiente de φ2 transposto. Vou falar melhor. A terceira linha é o gradiente transposto da função φ3. A quarta linha é o gradiente transposto da função φ4. Ou seja, se eu quero colocar todo mundo numa única matriz, que é isso aqui, ó, então eu tenho justamente a matriz D. Então, essa matriz é 4 por 4, olha, vamos colocar aqui em vermelho, como eu fiz da outra vez. Ó. Essa matriz é 4 por 4. Será que está coerente? Bom, a matriz D é 4 por 2. Coord, vamos olhar aqui, quem é a coord, é 2 por 4. 2 por 4. Matriz D, 4 por 2. Então, quando faz esse produto aqui vai dar uma matriz 2 por 2. Q é uma matriz 2 por 2. Coord é 2 por 4. Tá? D também é 4 por 2. Logicamente, o produto aqui é 2 por 2. Transposto também. Inverso, transposto, não interessa, vai dar 2 por 2. Essa matriz aqui é 2 por 4. E isso aqui é um número real. Então, quando a gente faz o produto aqui, olha como fica 4 por 4. Estão vendo? Então, no final, isso tudo aqui, ó, isso tudo é uma matriz 4 por 4. Então, por que eu estou escrevendo isso? Para vocês perceberem que a matriz local, tá, escrita no domínio psieta, depende simplesmente da matriz D, que é a matriz que armazena as derivadas das funções de interpolação em relação ao psieta, e da matriz coord, que é a matriz das coordenadas dos vértices do elemento finito. A matriz Q é um dado do problema. Bom, J também, vocês viram que depende justamente de D e de coord. Pronto. São os dois elementos que a gente precisa para calcular, para determinar a matriz local. Vocês enxergam isso? Sim. Sim? Tá. Então, vamos ver aqui se vale... Deixa eu pensar se vale a pena. Mas isso ainda... A gente ainda não tem condições de fazer, porque a gente ainda vai ter que passar para o domínio biunitário, né? Não, aqui já está passado o domínio biunitário. Não, que eu digo assim, a gente ainda vai ter que usar a quadratura gaussiana, né? Ah, sim. Essa é a representação matemática. Mas agora teria que entrar com a computação. Professor. A computação, no caso, para calcular de fato essa integral. Tá? Professor, me surgiu uma dúvida, mas eu posso estar delirando, tá? Tá. Eu também fazendo confusão. Lá no caso unidimensional, a gente pegou o problema, aquela equação, e a gente determinou a matriz local para depois carregar na global, e naquela ocasião a gente pensou o seguinte, estamos trabalhando com as funções base como sendo funções, aquelas em forma de pirâmide, né, as funções lineares, e com isso, uma vez programado a minha K, local, vai servir para aquelas funções base, eu já tenho um programa certo, unidimensional, com esse carregamento, da local para global. Aqui, estamos trabalhando no caso bidimensional,
Uma vez que a gente... Aí eu fiquei pensando o seguinte, uma vez que a gente programa essa K local, ela vai servir para qualquer outro tipo de equação no que diz respeito a esse carregamento, ou seja, basta eu inserir as minhas φ, as derivadas das minhas φ, as coordenadas, e com isso eu tenho essa minha KE. Só que, ao mesmo tempo, Olha, eu fiquei confusa, porque nesse ponto aqui, a gente está tratando com um caso, eu digo específico, porque tudo foi de acordo com a minha integral inicial, onde eu tinha que estava relacionada à equação em que estava se trabalhando. A minha dúvida é o seguinte: isso é um programa que a gente faz, consegue fazer da K local, carregando para K global, é um programa que a gente vai fazer futuramente, mas específico para essa equação, ou para qualquer outra equação? Entendeu a minha dúvida? Fiquei confusa. entendi perfeitamente sua dúvida, entendi. Bom, vamos lá. Tem algumas, em parte ela está particularizada, em parte não. Vamos lá. O que eu estou mostrando para vocês é referente a elementos finitos, quadriláteros de 4 nós, para começar. Por isso, por exemplo, que essa matriz D é 4 por 2. Se fosse um elemento Q8, ela seria 8 por 2, porque eu teria 8 funções de interpolação. Então, eu sei que não é exatamente isso que você perguntou, mas eu estou aproveitando para falar mais coisas, tá, Lois? Então, em termos de elemento finito, o que muda? Se você quiser mudar para outro elemento finito, vai mudar a dimensão aqui. Se for um elemento Q8, vai ser 8 por 2, se for um Q9, vai ser 9 por 2. Porque a dimensão dessa matriz depende da quantidade de funções de interpolação. Tá? E aí, se for um Q8, logicamente aqui vai ser 8 por 8 e assim vai. Tá? Aí, bom, logicamente, o coord também, em vez de ser 2 por 4, vai ser 2 por 8, porque são 8 nós. Tá? Então, aí se mantém a coerência. Então, essa estrutura, a estrutura aqui independe, se você olhar só para o preto, que está escrito em preto, independe da quantidade de nós, ou seja, independe do tipo de elemento finito que você está usando. Essa expressão matemática, essa aqui, ela cabe para qualquer elemento finito. Bom, essa é uma questão. Então, se você quiser mudar de elemento finito, basta você colocar mais funções de interpolação, mudar a dimensão da sua matriz D, da sua matriz coord. E pronto, vai funcionar. Olhando agora, indo mais para a pergunta que você fez. Essa equação é específica para o nosso problema? Sim, no certo sentido, sim, porque nós temos essa matriz Q aqui como sendo a matriz de condutividade térmica do material. Ok? E claro, a gente aqui a gente está se abstraindo da física. O que a gente está resolvendo? A gente está resolvendo aquela forma fraca. Qual o significado desse Q aqui para a gente? A única coisa que a gente espera é que ele seja positivo definido. Simétrico positivo definido. É a única coisa que a gente tem de imposição matemática. O resto, de qual física está vindo, para a gente não importa tanto. Bom, vamos lá. Mas aí mudou a equação. Claro que sua matriz vai mudar. Tá? Mas vai mudar o quê? Por exemplo, se a gente tiver... Deixa eu pensar alto aqui. Se em vez de ser o problema do calor, ser o problema de deformação, além da questão de a gente está calculando duas coisas em cada nó, eu não vou entrar em detalhe agora, essa matriz aqui muda. Aqui não é a matriz Q, vai ser uma matriz C. Aí é um tensor de quarta ordem. Mas, assim, essa mudança de variável, essa estrutura coord vezes D, isso é igual para todo mundo. É igual, não importa o problema que você vai estar encarando, você vai passar por isso. Porque o que é o D, o coord aqui? Simplesmente é a forma de você escrever o gradiente da função de interpolação, não mais no domínio XY, mas no domínio psieta. Que, se você lembrar do problema unidimensional, a gente fez a mesma coisa.
Só que como era unidimensional, era muito mais simples. Não apareciam matrizes. Certo? Aparecia logo a regra da cadeia aqui de cara e a gente conseguia escrever. Como a gente está no bidimensional, o que aparece são matrizes. Porque você tem duas dimensões espaciais, né? Ou eventualmente pode ter 3, ok? Então, por isso tem que escrever na forma matricial. Mas essa abordagem, ela serve para qualquer equação que você for trabalhar. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que eu acabei viajando um pouco. Não, você até respondeu, mas ao mesmo tempo eu não me convenci. Mas isso é questão de tempo, tá? Porque essa parte, né, de que aparece a matriz Q, eu entendo que vai aparecer a matriz D, eu entendo que vai aparecer CORD, isso eu entendo. E eu entendo que vai aparecer o determinante do jacobiano. Isso para qualquer tipo de problema. Mas o que eu ainda não está muito claro na minha mente, que isso é com o tempo, é que a expressão vai ser a mesma, porque tudo está em função da aplicação A, que foi definida, que é bilinear, contínua, né? Não, então, peraí. Não, eu acho que eu me expressei mal. Eu não disse que a expressão vai ser a mesma. Eu falei que a forma de você abordar o problema... Então, eu interpretei errado. A expressão vai ser diferente, mas eu acho que a maneira de você carregar, por exemplo, na minha cabeça, a local para global vai ser a mesma. Porém, para cada... Vai ser a mesma. Porém, mesmo para cada problema, eu vou ter é inevitável ter que calcular a minha KE, para cada problema específico. Sim, tá. Exatamente. Então, você pegou um problema novo, você vai fazer formulação forte para fraca, né? Se for de seu interesse mostrar a equivalência, estudar a matriz, quais são as características da sua matriz, todo esse passo a passo que a gente está fazendo. Né? Até chegar na formulação aproximada, aí você vai pegar em qual espaço eu estou trabalhando, né? As minhas funções de interpolação e o campo, a gente chama de campo, o campo que eu estou calculando. Estão no mesmo espaço? Beleza, estão no mesmo espaço. Então, agora eu vou pegar um subespaço de dimensão finita. Peguei o subespaço, tem um problema aproximado. Com qual elemento finito que eu vou trabalhar? Vou trabalhar com tal elemento finito. Então, já sei quantidade de nós, já sei as funções de interpolação que eu tenho que definir. Vou reescrever a minha matriz local. Aí que vem a parte em comum, que é o quê? Que a gente reescreveu o gradiente das funções de interpolação, reescrever esses gradientes em função de psi-eta. Essa passagem é igual. Então, por isso que vai aparecer coord vezes alguma coisa. Agora, se na sua formulação tem a matriz Q, que é condutividade térmica, se tem a matriz de elasticidade, se tem uma matriz de não sei o quê, uma função de não sei o quê, aí é outro esquema. Mas essa parte que depende da geometria, porque é o que a gente está fazendo, elemento finito, ele atua no espaço, na dimensão espacial, né? Ou nas dimensões espaciais, duas, né, no caso. Ele atua ali. Então, essa parte é comum, fazer essa transformação do elemento finito qualquer para o elemento finito biunitário, isso é comum, isso independe do problema, que é o que eu estou mostrando para vocês. Por acaso, tem aquela matriz Q ali, tá? Porque a gente pegou a matriz, o problema do calor como exemplo, tá? Ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou procurando aqui no livro do Mauro, qual é a página? Deixa eu ver aqui. Quase chegando lá. Tá, aqui, ó. Vou compartilhar com vocês aqui rapidamente o livro do Mauro, só para você tentar ajudar aí nesse entendimento. Aqui. Bom, essa é a página do livro do Mauro, página, sei lá, 172 aqui no PDF, mas é 172, tá? Isso aqui é o capítulo seguinte, que é o problema de elasticidade linear. Olha o operador H, como é que está sendo escrito. Olha aqui, ó.
que é esse C aqui? Esse C não é mais uma matriz, né? Não é mais um tensor de segunda ordem, é um tensor de quarta ordem. Para você se referir a um elemento dele, você precisa de 4 índices. Tá? Bom, se a gente continuar um pouquinho mais além... Então, repara, só para te mostrar que é muito parecido, né? Tirando esse fato aqui, que aqui eu tenho um tensor de quarta ordem, tem, né? Aqui, olha aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é similar. Estou marcando em azul aí, que é a solução numérica sendo escrito em função das funções de interpolação. Aí a gente continua e chega na matriz. Aqui, ó, a matriz K sendo definida aqui. Vamos olhar um pouquinho mais para baixo. Aqui tem algumas outras questões que eu não vou falar agora. A dificuldade aqui, porque em cada nó eu tenho 2 dimensões a serem calculadas. Tem 2 coisas a serem calculadas, no caso, é deslocamento na direção X e deslocamento na direção Y. É isso que muda. Então, complica um pouquinho mais. Tá? Matriz local. Pronto, achamos aqui a matriz local. Deixa eu ver se eu acho a expressão. Nesse capítulo 5 aí, o Maldo está tratando do mesmo problema que a gente está estudando, professor? Esse capítulo que eu estou mostrando agora? É. Não, esse é de elasticidade linear. Não é o que eu estou mostrando. Estou usando o problema do calor. É outra abordagem. Tá? Outro tipo de problema. Então, está aqui a matriz local. Então, vamos ver se a gente chega ali na... Se ele vai dar essa expressão, não sei se vai dar. Aqui, ó. Aqui a mudança. Aqui, ó. Fez a mudança de variáveis. Aqui o determinante jacobiano, mesma coisa. Tá? Aqui ele define essa matriz, ó, ele usa essa que é uma particularidade que ele está fazendo. Tá? Ele pega isso aqui como uma matriz. Mas aqui, ó, se você olhar para cá, você já vê que é similar. Aqui, ó. Aqui a regra da cadeia, como foi aplicada aqui, ó. Def A em relação a dxi, dxi em relação a x. Def B em relação a xi, xi em relação a x. Mesma coisa. O jacobiano, mesma coisa. Essa é a parte geométrica do problema. Então, é muito, muito similar. Só que aqui o livro, ele diz que esse tensor ele vai tirar de dentro da integral, porque ele é constante, então ele acaba simplificando um pouco as coisas. Tá? Diferentemente do que a gente fez no calor. No calor, o nosso tensor, que é a matriz Q, está dentro da integral. Claro que ela é uma constante, a gente pode tirar ela da integral, sem problema. Tá? Mas, de um modo geral, não. Também, de um modo geral, não aqui, mas pensando no problema de engenharias, esse tensor é constante, então sai da integral. E aí, logicamente, o livro continua particularizando, considerando domínios retangulares. Tá? E aí ele particulariza para isso, para domínios retangulares. Mas a abordagem é a mesma. Todas essas continhas aí são as mesmas, a não ser pelo fato de que nesse problema de elasticidade linear, como eu falei, nós estamos calculando em cada nó 2 coisas diferentes, em direções diferentes. Essa é a única diferença. Não sei se eu ajudei, tá? Mostrando isso. Mas, de um modo geral, você vai sempre cair numa coisa... Vamos voltar aqui. Ó, você sempre vai cair numa coisa desse tipo, tá, Lois? Repare que o domínio aqui é a do elemento finito, e você vai reescrever isso aqui no domínio psieta. Aqui, ó. Aqui tá em B. Aqui, ó. Agora eu marquei. Aqui o determinante jacobiano aparecendo aqui, ó. Aqui a regra da cadeia aparecendo aqui. É a mesma coisa que a gente fez, só que eu escrevi na forma matricial. Aqui não está escrito assim explicitamente na forma matricial, está na forma indicial, que é o que eu pretendo mostrar para vocês. Então,
Essa parte que é geométrica é a mesma. Repito, a não ser pelo fato que nesse problema que eu estou te mostrando agora, ele tem 2 graus de liberdade em cada nó. Enquanto que no problema do calor é 1 grau de liberdade só. Ou seja, estamos calculando uma coisa só. Tá? Tá, professor, obrigada. Ajudou ou compliquei? Não, assim, clareou um pouco, mas eu tenho que refletir. Eu preciso... Faz parte do processo. É um processo. Ninguém sala de aula, né? Nossa, estou dominando tudo. Não, isso não existe. A gente que é professor sabe, o aluno que sai da sala de aula com essa sensação, ou houve algum problema. Houve algum problema. Ou a coisa estava fácil demais, né? O professor fez o beabá, ou o aluno não prestou atenção. Tem alguma coisa errada aí. Tá? Então é normal sair, e eu quero que vocês saiam da aula com esse incômodo. Não, eu entendi o que o Marcelo falou, mas eu estou incomodado. Eu preciso comprovar se ele não falou bobagem. Eu quero que vocês saiam com esse incômodo da minha aula. Eu estou com incômodo pensando no futuro. Não, sim, mas tem que sair. Eu acho que todo aluno tem que sair da sala de aula com esse incômodo. Não, ok, mas eu não estou convencido. É exatamente isso. Eu entendi, mas não estou convencido. Porque é isso que faz o aluno sentar, pegar a caneta e papel e fazer as contas. Para ele se convencer. E aí o processo se fecha. Aí o processo se completa. É mais ou menos isso. Eu preciso sentar, refletir, pensar, escrever. É mais ou menos nesse caminho. Exatamente. Meninas, só para a gente fechar, então, a aula de hoje, que também pode parecer que não, mas é muita informação, né? Vocês estão vendo, tem que sentar, tem que fazer. Deixa eu só também, por uma questão de didática, eu chamei de rascunho, né? Tá, eu vou fechar aqui o rascunho aqui, tá? O rascunho terminou aqui. Aqui a gente já está falando outras coisas. Vamos escrever isso aqui na forma indicial. Eu vou arriscar falar sobre isso. Uma vez que a gente já tem a forma matricial toda escrita aqui em cima, vamos escrever na forma indicial, tá? O que a gente tem? A gente tem um KE-AB. Aqui é uma integral em ômega B, tá? Bom, vamos lá. Como é que funciona a forma indicial? Relembrando, índices que se repetem indicam ali um somatório naquele índice. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu quero que sobre, os índices que eu quero que sobrem são os índices AB. Tá? E eu sei que AB aqui está entre 1 e 4. Tá? Então, esses são os índices que eu quero que sobre. Então, eu vou começar a primeira matriz com o índice A. Tá? Aqui no final, deixa eu colocar o símbolo aqui, dxi, deta, o J é um número, tá? E aqui o último índice aqui tem que ser B também, tá? Para fechar as coisas. Esse carinha aqui, esse CORD aqui, deixa eu colocar... CORD vezes D é o X, não é? Esse carinha aqui é o X, tá? Então, repara que a gente tem aqui X inverso e X transposto, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar um índice aqui qualquer, um índice que vai indicar o somatório. Ou seja, o produto de D por essa matriz. Então, eu vou colocar aqui... posso colocar J. Tá? Então, o X que entra aqui, já que eu estou fazendo o produto dessa matriz por essa matriz aqui, eu não vou chamar de X, não. CORD vezes D é X. Como aparece inversa, eu vou chamar de... Não, barra é adjunto. Vamos chamar de inv X. Inv X, inversa de X.
tá? Então, vai ser aqui, ó, inv x, certo? Então, aqui vai ser J, e eu vou colocar um outro índice aqui, por exemplo, K. Esse K para indicar que eu estou fazendo o produto com essa matriz aqui. Agora eu preciso de um outro índice aqui. Eu vou colocar aqui M, que vai multiplicar essa outra matriz aqui, que também é inv x, ó, inv x, que é a inversa, tá? Mas transposta. Então, como eu tenho produto dessa matriz Q por inv, aqui teria que ser M e aqui um L. Mas não é transposto, então a gente escreve trocado. Eu vou colocar o L primeiro e o M depois. Depois vem o D transposto, tá? Aqui o D, para ficar coerente com o produto, teria que começar com L e terminar com B. Tá? Mas eu tenho transposto, então eu vou fazer B vezes L. Eu estou transpondo BL. Se a gente implementa isso, como é que a gente implementa isso? Seja A de 1 até 4, seja B de 1 até 4. Vamos colocar os outros índices aqui. A e B de 1 até 4. Todos os outros são, ó, o J, o K, o M e o L são de 1 até 2. Então, por que essa forma é interessante? Porque você pode colocar um for dentro do outro. Você pode fazer um para A de 1 até 4 embaixo, dentro dele. Para K de 1 até 2, dentro dele, para M de 1 até 2, dentro dele, para L de 1 até 2, passa K a B igual a D a J vezes inv x JK vezes, aí você põe a expressão, e você já tem a matriz toda calculada. Isso é mais fácil do que você olhar para cá e fazer o seguinte, calcula x, inverte x, calcula a transposta de x, faz D vezes a inversa de x, pega esse resultado, multiplica por Q, pega esse resultado, multiplica pela transposta da inversa de x, pega esse resultado, multiplica pela transposta de D. Entende quantos produtos aqui de matrizes diferentes? Ó, 1, 2, 3, 4 produtos aqui. Você tem que fazer. Enquanto que aqui não, você faz um for dentro do outro, fica mais fácil de implementar. Tá? Nós vamos fazer isso aqui, quando a gente for brincar de implementar. É isso que nós vamos fazer. Tá? Eu imagino que isso não tenha ficado muito claro para vocês, porque vocês não estão acostumadas com essa notação inicial. Tá? A gente pode, se vocês quiserem, fazer o seguinte. Vamos pegar A e B matrizes. Vamos pegar ambas 2 por 2. O que significa A vezes B? A vezes B significa que eu vou pegar cada linha de A e multiplicar pelas colunas de B. Não é isso? Para achar o produto? Então, na forma indicial, eu posso escrever o seguinte, que o produto, tá? A matriz resultante do produto de A por B, eu posso escrever A e K, B, KJ. Por que o K está repetindo aqui? Isso significa que tem um somatório aqui em K. Então, para cada IJ, basta eu fazer isso aqui. E essa notação aqui, acho que vocês
né? Percebe que é exatamente o quê? Como eu estou fixando a linha I e variando K, então eu estou percorrendo uma linha de A e aqui multiplicando pela coluna de B. Então, a primeira coluna vezes a primeira linha de A vezes a primeira coluna de B. Tá certo? Sim ou não? Sim. Sim. Né? E aí, então você tem um produto. Beleza. Então, agora vamos pensar o seguinte. Seja A uma matriz 2 por 4 e B 4 por 2. Não, B... Não. Vamos pensar B também 2 por 4. Eu preciso fazer o produto agora A vezes a transposta de B. Tá? Como é que a gente vai representar isso? Então, o C e J, né, que vai me dar esse resultado aqui. Como é que a gente vai escrever isso? A gente vai escrever na forma matricial da seguinte forma. A e K. Ó, pensa. Eu vou fazer errado primeiro. Se fosse A vezes B, eu colocaria KJ aqui, como vocês já entenderam. Mas eu não posso colocar KJ. Por que não? Porque A é 2 por 4, B também é 2 por 4, está incoerente. Tem que tomar o transposto. Eu tenho que pegar o transposto, eu tenho transposto de B. Então, em vez de escrever KJ, eu escrevo JK. Pronto. Olha como fica fácil a notação. A notação fica muito mais simples quando a gente usa a notação indicial. E a gente sabe que por trás disso aqui tem um somatório. K agora vale de 1 até 4. A e K, B, JK. E aqui, para I e J, de 1 até 2. Tá? Porque A vezes transposta de B vai dar uma matriz 2 por 2. Então, eu fixo I e J e faço o somatório em K. Pronto, aí eu vou calculando os valores de C. Então, isso aqui, em termos de programação, seria um for I de 1 a 2. Aqui embaixo, for J de 1 a 2. Então, já estou percorrendo. Deixa eu ver, acho que não vai caber. Terei que colocar aqui um for K de 1 a 4. Eu faço C e J. Aí teria o somatório aqui. Peraí, não vai ficar bom aqui, não. Apagar e escrever. Deixa eu ver se eu marco aqui. Pronto. Que maravilha. Beleza. Tá? Bom, aí o que a gente tem que fazer? Essa linha aqui eu vou ter que fazer. Tem que apagar. Bom, repara que a gente tem um somatório, né? Então, vamos escrever aqui um toma, recebe 0. Aqui eu faço for K de 1 a 4. Vou fazer soma, recebe soma, mais... Ali, ó, a própria expressão já me dá isso. A, I, J, o IK, vezes B, JK. Eu não preciso explicitamente transpor a matriz B e depois fazer o produto, entende? Eu posso fazer direto, simplesmente mudando o índice aqui de posição. Acabei de fazer isso aqui, eu faço C e J receber a soma. Pronto. Tá? Bom, dito isso, né, feito esse rascunho,
A gente pode pensar a mesma coisa para essa notação aqui, ó. Não. Vamos lá, como é que ficaria isso? Sabendo, deixa eu copiar aqui também, sabendo isso aqui, ó. Sabe a variação dos índices, ó. Tá? Como é que ficaria isso? A gente teria que fazer agora não sei nem aqui se vai caber, vamos ver. For A de 1, no caso, 4. For B de 1 a 4. Aí vem, não importa nem a ordem, tá? For J de 1 a 2. For K de 1 a 2. For M de 1 a 2. For L de 1 a 2. Vou ter que copiar aqui de novo. Não consigo copiar tudo. Consegui. O que a gente tem que fazer? Acabou? Já peguei todos os índices. A, B, I, J, K, L e M. Tá. Então, aqui, ó. K, AB vai ser igual a... Deixa eu olhar aqui a anotação que eu usei. D, AJ. Vezes INV X, JK, vezes QKM, INV LM, vezes DBL. Pronto, fiz o produto. A matriz local vai estar montada. Tá? Eu estou até na dúvida aqui se aqui em cima eu preciso disso aqui. Acho que nem precisa. Deixa eu pensar aqui. Nem precisa. Aqui eu poderia ter feito direto também. Cortar isso aqui e fazer isso aqui direto. Não temos a integral disso tudo? Não, calma. Espera aí. Calma. Você tem toda a razão. Isso aqui não está completo. Tá? Essa parte é só para fazer o produto aqui. Produto para calcular o integrando. Tá? O que falta a gente fazer? Falta a gente aplicar, de fato, a integração... a integração numérica, a quadratura, tá? Então, eu vou até mudar, não vou chamar isso aqui de K, não. Vamos chamar isso aqui de integrando, tá? Maré. Oi? Não, tudo bem. Isso aqui é o integrando. Então, veja bem, não é... Você tem toda a razão, Mois, não é o K ainda, porque a gente ainda não aplicou a integral. O que falta para a integral? Você sabe que a integral numérica vai ser um somatório. A gente vai colocar mais 2 grupos aqui, para poder integrar.
Tá? Esse meu comentário final é só para vocês entenderem a notação inicial. Só para vocês entenderem essa notação aqui, tá? Então, ó, você tem toda a razão. Aqui não é a matriz K, aqui é o integrando. Tá bom? Aí na agora, próxima aula, na quinta... Quadratura, agora, a gente já tem a função do integrando. E aí a gente Isso! teria que utilizar a quadratura gaussiana para calcular a integral mesmo, né? E aí A integral mesmo. Está faltando. Só está faltando isso. É o que a gente vai ver na próxima aula. Entendi. Tá? Aí a gente vai fechar quem? A gente vai fechar a matriz local. Beleza. A gente já sabe montar local na global, a gente vai montar a matriz global. Depois nós vamos olhar para quem? Vetor de fonte de calor. O vetor que fica do lado direito do sistema. Aí vamos olhar como é que a gente aborda a mesma coisa, a temperatura prescrita e o fluxo. Mas, professor, a gente já determinou, a gente já fez esse programa do carregamento da local para global. Aí agora a gente teria essa local lá, que a gente tinha colocado todas iguais a 1, e ele já vai carregar a global, porque já foi dado aquela... Entendi. Exatamente. Então, o que a gente vai colocar lá no nosso programa, onde está a matriz local toda igual a 1? A gente vai colocar um somatório parecido com esse aqui. Vai ter isso aqui, mas vai ter também o somatório dos pontos de Gauss. Mas aí eu vou mostrar para vocês depois. Na próxima aula a gente vai falar justamente sobre a integração. Porque repare o seguinte, tudo que está no integrando aqui vai ser calculado, para a gente poder aplicar a integração numérica, vai ser calculado um determinado ponto de Gauss, inclusive esse J. Então, acima desses caras aqui, vai entrar aqui um for, tá? Para a gente percorrer os pontos de Gauss. Estou num ponto de Gauss, eu vou calcular J, vou calcular D, vou calcular A1 de X, vou calcular todo mundo. Depois eu vou fazer esse produto. Isso vai ser a nossa matriz local. Sim ou não? Repara que cada coisa que aparece aqui, pessoal, ó, a D, a I de X e a J, cada coisa que aparece aqui, essas coisas vão ser calculadas em determinados pontos, que a gente chama pontos de Gauss. Acho tá? que a gente está... Então, fora desse loop, antes dele aqui, eu vou calcular D e X no ponto de Gauss. Vai ser fora. Por isso que aqui em cima que vai ter um loop dos pontos de Gauss. Tá? Mas não se preocupem se vocês não enxergaram isso agora. Isso é só o gancho para a próxima aula. Gancho é só para despertar a curiosidade. Ah, legal, é isso que a gente vai ver. Não precisa entender, a gente vai olhar com calma isso na próxima aula. Beleza? Beleza. Eu acho que quando você terminar essa parte, aí vai fazer aquele resumão do que tem que ter no programa certinho. Não, a gente vai no programa, a gente vai no código. Não tem problema não, a gente vai, dou pelo menos umas indicações ali. Beleza. Do que tem que fazer. Tá? Beleza, Marcelo. Professor, tá só bom? uma curiosidade. Diga. Temos uma abordagem, né, desde o início, que o senhor estava falando de produto de matriz, depois o senhor reescreveu nessa forma de índices, né? Aí, eu não poderia fazer da forma anterior, ou seja, ir inserindo as matrizes, onde essas matrizes, eu já sei que as entradas, onde, por exemplo, o CORD depende das coordenadas, e inserindo essas matrizes, ao invés de... E aí pedir a inversa, ela vai determinar a inversa e fazer a multiplicação de matrizes, ou tem que ser feito... Não. Então, o que eu falei para vocês. Vocês podem calcular D, calcula a transposta de D, calcula a X, aí a inversa de X e a transposta da inversa. Pode, mas isso tudo você tá usando memória.
Isso que eu ia te perguntar, se isso... Entendeu? Qual é a vantagem, né? Então, na verdade, fazendo dessa forma, você está gastando muita memória, é isso? Você gasta mais memória e fazendo a forma matricial bonitinha, padrão, vocês estão olhando ainda aí, né? Se você olhar aqui, ó, vamos olhar aqui. Então, por exemplo, você pode fazer isso passo a passo, você pode fazer, né? Uma vez você calculou D, ó, você vai precisar de D e de D transposto. Vai precisar da inversa de X e da transposta da inversa de X. Então, você vai precisar de 4 coisas, além da Q. 5 coisas, tá? 5 matrizes. Então, você vai fazer o produto dessa por essa e vai ter que chamar de auxiliar, sei lá, vai ter que dar um nome para essa variável. Depois, você vai pegar essa auxiliar e vai multiplicar pela Q. Você vai obter uma outra coisa. Mas eu não posso fazer tudo no mesmo comando, assim? Só calcular... No comando está aqui, ó. Não, se você está falando do MATLAB, aí que tá. Você está falando do MATLAB. No MATLAB você tem essa facilidade. Eu não estou pensando em MATLAB, eu estou pensando no código que você tem que implementar o produto das matrizes. Mas então... No MATLAB você pode. No MATLAB você manda inverter. Custo computacional, por exemplo, se eu defino a minha D, eu defino a minha D, que eu já sei que está em função das funções da base, e eu defino a minha acorde ali, né? Então, sim, eu só preciso dessas duas. Aí, na minha cabeça, eu iria colocar lá, D vezes chord, inversa do chord, Q, chord transposto, D, beleza. Essa seria a minha função do integrando. Isso que está na minha cabeça. Isso em termos de custo computacional é grande? Não, olha só, eu não entendo do MATLAB o suficiente para te dizer qual seria o melhor desempenho. Tá? O que eu sei que o MATLAB, ele pode trabalhar de forma paralela. Se ele pode trabalhar de forma paralela e você sabe implementar isso de forma paralela, aí você vai ganhar muito em desempenho. Como é que se faz isso, eu não sei te dizer. Tá? Agora, em termos de praticidade, é inegável que o MATLAB é mais prático, porque você simplesmente diz, inversa de chord vezes D. Ele vai calcular isso tudo para você. Você pode colocar isso tudo aí numa linha só, se você quiser. Isso que eu queria saber, se... Pode. É porque a minha cabeça de programador não é para o MATLAB, é para uma linguagem qualquer que não tenha esse tratamento que o MATLAB já tem pronto, que é multiplicar matriz, inverter matriz, transpor matriz, entendeu? Entendi. Mas sim, no MATLAB você faz isso numa linha só. E aí eu chamaria, sei lá, na minha cabeça aqui, né, chamaria de uma função G como sendo essa função do integrando, aí eu já tenho ela bonitinha, e depois no caso não é nem uma função, né? É uma matriz mesmo que você vai ter, é uma matriz 4x4. O integrando é uma matriz 4x4. Eu acho que eu falei errado. Seria realmente uma matriz, para depois calcular... É porque eu pensei na quadratura gaussiana, não sei por que veio na minha mente, como eu teria que ter uma função, né? Só que me enrolei. Sim, mas aqui você está integrando matriz, entendendo que a integração de uma matriz é a integração de cada um dos seus elementos. Então, você, com o MATLAB, rapidamente, numa linha, você monta a matriz integranda, então vai ser uma matriz 4x4, tá certo? E depois você aplica em cada elemento dela a quadratura gaussiana. Em cada entrada, eu aplicaria a quadratura gaussiana, é isso? A quadratura gaussiana. Aí você vai ter a matriz local, 4x4. Pode ser feito assim. Se é a melhor forma, é que eu te falei, não sei se é a melhor, mas é uma forma que você pode fazer. Tá. Tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Meninas, se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Tá, quinta-feira, então, você não vai dar aula, Marcelo? Não, quinta-feira é feriado, não é isso? Como é que tá? Como é que ficou isso? A UFRJ está seguindo o feriado original, eu não sei, né? se é feriado na quinta. Eu vou trabalhar na quinta.
É feriado na sexta-feira Só santa. na sexta. É feriado na sexta. Não, então quinta-feira nós temos aula. Tá. Tá bom. É feriado na quinta ou na sexta? Não, o feriado é sexta, né? Esse feriado é sexta. Não é isso? Isso. O feriado de Páscoa é na sexta. Agora, se você for pegar aquele feriado que juntou vários, aí... Mas eu acho que você então, não... eu acho que tem aula sim. Eu acho que tem aula sim. Eu até confio com vocês, mas eu tenho quase certeza que tem aula sim. Tá ok. Tá bom? Gente, eu preciso ir lá, que eu tô super atrasada aqui. Tá, eu também preciso ir. Beijo, gente. Até quinta. Bom, gente.